Estamos no dia 5 de junho e podemos novamente conversar alguma coisa a respeito de como nós temos vivido a nossa fé. Eu espero encontrar você bem hoje, espero encontrar você com esperança. E quero lhe dizer que, independente de como você está, ainda há esperança para toda e qualquer situação. Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Refletindo um pouco sobre algumas questões que nós temos considerado nos últimos tempos e sobre textos bíblicos também. O Salmo 8, o versículo 4, traz uma reflexão muito interessante. O salmista está conversando com ele mesmo e ele fala sobre a maravilha de Deus que ele vê na criação. E ele diz: Deus, o Senhor é muito majestoso por ter criado tudo isso do jeito que o Senhor criou. Mas de repente, no meio do salmo, ele pergunta que é o ser humano para que o Senhor se importe com ele, e o que é a descendência do ser humano para que o Senhor se preocupe com ela. Essas duas colocações, para que te importes ou para que te preocupes, ela nos fala a respeito de um Deus que está atento para aquilo que está acontecendo. E logo depois desta afirmação, ou melhor, dessa pergunta, o salmista diz que quando ele olha para o ser humano, ele percebe que esse ser humano tem um diferencial em relação à criação. Porque ele diz assim: o Senhor criou o ser humano um pouco inferior aos seres celestiais e o Senhor coroou esse ser humano de glória. Olha, a capacidade de se relacionar com Deus, ela está apenas no ser humano. A capacidade de pensar e utilizar-se disso faz do ser humano algo diferente em toda a criação. A capacidade também de fazer escolhas e de poder escolher os caminhos de Deus, ou muitas vezes não escolhê-los, como tem feito. Mas nessa reflexão o salmista diz: olha, Deus, o Senhor está sim preocupado com o ser humano e o Senhor se importa com ele. E o salmista então diz naquele salmo, no Salmo 8, a respeito da glória de Deus em toda a sua criação. Mas veja que essa pergunta, que é o ser humano para que com ele Deus se importe, poderia ser respondida: bom, Deus criou o ser humano e não dá mais atenção para esse ser humano. Aí nós temos um outro salmo, Salmo 42, o versículo 4, onde o salmista está conversando com ele mesmo e diz: as lágrimas têm sido meu alimento. Os meus inimigos me perguntam onde está o seu Deus. Aparentemente parece que não havia resposta para alguma situação. E essa pergunta, onde está o seu Deus, ela é muito boa para aqueles que querem questionar todos os aspectos da fé cristã. Se o salmista disse que ele chegou ao ponto de se alimentar com as próprias lágrimas, pensa que o cara devia chorar muito mesmo. E tendo inimigos perguntando desse jeito, ele mesmo chega a dizer no contexto do Salmo que ele está com saudade do culto, de saudade de encontrar-se com as pessoas que creem em Deus. Sabe que é muito interessante ler esse Salmo na perspectiva do tempo que nós estamos vivendo, onde muita gente não pode estar presente nos encontros, seja porque a igreja pediu para nós temporariamente não nos reunirmos, nem no templo e nem em nenhum outro encontro. Mesmo igrejas que conseguiram de novo se reunir em alguns lugares, mas com um grupo muito reduzido de pessoas e com grupos que não podem estar presentes lá, então essa ausência também existe. E o salmista diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está preocupada? E daí ele diz: põe a sua esperança em Deus, ele ainda vai agir. Ou seja, não é como os meus inimigos dizem: Deus não está nem aí. Então a pergunta, se Deus se importa com a gente, ela poderia ser respondida por alguns, e é verdade que eles fazem isso mesmo, dizendo: Deus não está nem aí, não está preocupado, ou talvez até neguem a existência dele. Mas veja só a resposta do apóstolo Paulo, ou melhor, a resposta que o apóstolo Paulo ouve. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo estava contando para Deus de um pecado que ele tinha e tinha pedido para Deus agir na vida dele e tirar aquilo da vida dele. E o Paulo escuta de Deus uma resposta: a minha graça é suficiente para você. Ou a minha graça te basta, como algumas pessoas lembram da tradução que guardam na mente e no coração.
E Paulo ouve Deus dizendo: a minha graça basta para você, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. É como se Deus dissesse: Paulo, tem que cuidar para teu balãozinho não encher demais. Paulo, você tem que lembrar que o poder está comigo, não com você. E pense agora um pouquinho você, e eu também penso, muitas vezes o nosso balãozinho fica muito cheio. Nós ficamos inflados, orgulhosos e achamos que não precisamos de ninguém, nem do próprio Deus. Eu gostaria de deixar uma pergunta com você. Paulo ouviu Deus dizer para ele: a minha graça é suficiente. A graça e a misericórdia de Deus são suficientes. O que é suficiente para você? Você é capaz de viver com o suficiente? Será que nós não temos buscado demais o excesso e aquilo que a gente quer além do suficiente? E não é isso que tem causado prejuízo para nós? Não é isso que tem nos inquietado tanto? Nesse tempo de fechar-se, de reclusão e de ir trabalhar com tantas preocupações, estudos parados, e nós inquietos muitas vezes porque o que é suficiente nós não conseguimos mais medir. Nós não estamos mais satisfeitos com o suficiente. Nós queremos mais, 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 e isso pegou até dentro da moda dentro de muitas igrejas, onde não há mais o suficiente como o evangelho. As pessoas sempre dizem: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Claro que bom que a gente possa crescer em Deus, mas às vezes é um mais que é mais que o suficiente, é um mais que Deus vai dizer: a minha graça te basta. E não tanto quanto você procura para inflar a você mesmo, para se encher. Pense nisso, quanto é suficiente para nós? Quanto é, o quanto, se é que dá para medir, o que é o básico, o suficiente, o que nos basta? E que a gente aprenda que a nossa confiança tem que estar em Deus, ela deve estar em Deus e não naquilo que a gente tanto quer ou tanto almeja. A gente não precisa correr tanto atrás disso. O suficiente talvez seja muito menos do que o que nós estamos querendo. Pense nisso, que Deus te abençoe.